Buenas jogados, cá estou, eu sou o Everton Lopes. Você está aqui na nossa live 707, live dos jogados para fora. Toda segunda, quarta e sexta estou aqui reunido com vocês. E hoje eu dou sequência na nossa série sobre sabedoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Provérbios, capítulo 4. Vamos falar sobre sabedoria. Eu tenho certeza que essa reflexão, essa palavra vai impactar o seu coração. E olha, guarde isso aí, ó, coração. Vou falar muito sobre coração hoje, ok? Então, fica ligado comigo aqui. Você que está chegando nessa rede social, eu estou em duas redes sociais. Você que está chegando aqui, dedinho na tela para curtir, ok? Assim a plataforma nos ajuda a entregar mais também. E você que está aqui, compartilha com pelo menos mais 5 pessoas que você sabe que precisa aprender a lidar com o seu coração, ok? Hoje o foco central vai ser coração, dando sequência na nossa live sobre sabedoria. Maravilha? Buenas para quem está chegando. E aproveita que você está chegando aqui, coloca a cidade, estado ou país que você está me acompanhando também. Acho que quase que eu perco o horário nosso hoje, porque aqui a gente entrou no horário de inverno. Então é 1 hora menos aqui agora e ao invés de 11 e 7 da noite, 10 e 7 da noite aqui. Vamos lá. Dedinho na tela para curtir, assim me ajuda a falar para a plataforma e entregar para mais pessoas. E já pega a sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, ok? Vamos lá. Vou te contar um segredo, ó, uma particularidade minha. Essa é a canção que eu mais gosto, canção com uma letra cristã aí que eu mais gosto. Quando a gente se reúne e eu tô tocando violão, toda vez eu tenho que cantar ela. Toda vez. Quando eu estive reunido com vocês aí também em São Paulo, eu tava com violão lá, eu cantei essa música também, né? Toquei ela. Lembra, Pri? Essa música é Grande é o Senhor, do Ademar de Barros. Ademar de Campos, né? De Barros não, é de Campos. É uma canção antiga. Vamos lá. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 diz assim: Ouvi, filhos, a correção do pai, e prestai atenção para que conheçais o entendimento. Bom, nós estamos na série sobre sabedoria, e Salomão aqui então começa o capítulo 4 falando sobre, chamando atenção, né, para que filhos ouçam os seus pais. Já no capítulo 1 eu falei em relação a isso, qual é a necessidade de se fazer e como se fazer isso aí. Hoje a gente vive uma época em que são raros os pais que se dedicam à sabedoria e se dedicam a temer a Deus e se dedicam a ter uma relação com Deus. Consequentemente, é muito mais complexo, né, passar coisas boas para os seus filhos. Então, eu já comentei sobre isso aí, acho que no primeiro capítulo dessa série. Mas deixa eu ler aqui um comentário do Jameson, que ele diz assim: ouvi, Senhor, ouvi, filhos, a correção do pai, um pai espiritual, a saber, eu, Salomão. A correção, literalmente disciplina, instrução, disciplinar. Somos tão lentos e apáticos que todos que precisam de nossa atenção têm que ficar continuamente nos estimulando. Mas isso deve ser feito com amor para que possamos sentir nosso instrutor ao mesmo tempo como um pai e amigo. Bom, ele faz uma comparação aqui
trazendo a ideia de que esse pai que Salomão coloca aqui no versículo 1, também pode ser a figura de um instrutor, de alguém que está acima, de alguém que é responsável, de alguém que pode ser uma referência para a gente. Okay? Então ele traz essa ideia. E eu quero compartilhar dessa ideia também. Existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para servirem de boas referências. E não atentar para o conselho, para a orientação, para a exortação, é não atentar para Deus, né? Afinal de contas, Deus mesmo levanta pessoas, dá dons às pessoas para que elas exerçam isso. Vamos falar sobre o dom do pastoreio, por exemplo. Hoje em dia, primeiro é que é difícil encontrar pastores de verdade. Segundo é que é muito complexo pastorear hoje em dia. É muito complexo pastorear porque as pessoas não querem seguir orientações mais. É muito comum as pessoas fazerem o quê? Elas tomarem as suas próprias decisões e depois ir para um guru espiritual para que ele abençoe, para que ele confirme isso, para que ele fale alguma coisa aí que na verdade tire o peso da consciência caso dê errado. É muito comum isso acontecer. O que não é comum hoje é o pastoreio real, verdadeiro, bíblico. Então eu usei essa figura do pastor aqui apenas para dizer para você que Deus coloca pessoas como uma boa referência para a gente, para que a gente faça o quê? Ouça isso, ouça a correção como o texto está dizendo aqui, preste atenção para que você conheça, adquira entendimento. É essencial a gente ter, não um guru, mas o orientador, mas o instrutor, o mentor. Eu gosto da expressão mentor, gosto muito disso. Eu não gosto dessa ideia do facilitador, né? Hoje em dia o professor, por exemplo, é chamado de facilitador. Não gosto dessa ideia. Até no programa Five, por exemplo, eu me posiciono como um mentor, eu me posiciono como alguém que direciona pessoas e não apenas alguém que empresta o ouvido e ponto, né? Não, com Deus não é assim que funciona, pelo menos na sabedoria de Deus não. Verso número 2 vem dizendo assim, olha, pois eu vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Já falei sobre essa questão da lei, mas aqui eu só chamo atenção para uma expressão, doutrina. A palavra doutrina não significa um dogma, tá? Doutrina e dogma são coisas diferentes. Então, o que mais as igrejas evangélicas têm hoje são dogmas. O que é um dogma? Dogma é um conjunto de leis ou uma lei humana que geralmente se utiliza de Deus. Então, estabelece ali algumas regras. Essas regras aí, eles usam a ideia de que Deus vai aprovar essas regras para que o ser humano siga. Então, dogma são as regras, os dogmas são regras humanas. A doutrina, no caso bíblica, é o ensino da parte de Deus. Então, é o ensino bíblico, ok? Então, a doutrina é isso. É muito importante a gente entender isso, porque tem culto de doutrina, por exemplo. Tem igrejas aí que tem culto de doutrina. Ok, aí você vai no culto de doutrina, eles falam sobre as regras que a própria denominação estabeleceu. Então, não é culto de doutrina, né? Na verdade, eu até questiono essa questão de culto de doutrina, culto da família, culto da fé, culto dos milagres, culto é culto, né? Alguém presta e alguém recebe, só isso, mais nada. E doutrina já deve haver. Quando há qualquer explanação sobre Deus, sobre a Bíblia, já está havendo doutrina, deveria ser assim. Então, que nós possamos entender que a doutrina bíblica é o ensino contextualizado, o ensino hermeneuticamente equilibrado, bíblico, ok? Eu gosto da doutrina? Sim, eu sou um cara que prega a doutrina, estou ensinando doutrina aqui, ó. Estou na doutrina, quer dizer, estou ensinando a Bíblia. Versículo 3, porque eu era filho do meu pai, tenro e único perante a face da minha mãe, quer dizer, único, né? Filho único. Embora ele tivesse alguns outros irmãos lá, meio irmãos, né?
Versículo 4, e ele me ensinava e me dizia que teu coração retém as minhas palavras, guarda meus mandamentos e vive. O resultado aqui, o resultado abençoado, né, de guardar as palavras de Deus é a vida, sempre será a vida. E aqui eu posso até esticar mais para a questão da vida eterna. Adquire sabedoria, verso 5. Adquire entendimento e não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Quer dizer, há uma possibilidade de... Vamos lá, vamos repartir esse versículo aqui. Eu ia pegar só o final aqui, mas vamos repartir ele aqui. Adquire sabedoria. Então isso aqui é um reforço daquilo que eu falei desde do primeiro capítulo dessa série, sobre sabedoria. Ninguém nasce com sabedoria e não é um passe de mágica, né, para receber sabedoria. Nós adquirimos, nós construímos isso, ok? Adquire entendimento também, faz parte também, ok? Então, o conhecimento e a sabedoria, eu expliquei para vocês já como funciona isso e qual é a diferença. E não, se você não assistiu, assista o capítulo 1. E não te esqueças, nem te desvies das palavras da minha boca. Quer dizer que há a possibilidade de você esquecer de tudo isso. Há a possibilidade de deixar para trás tudo isso. O versículo 6 fala assim, olha, não a abandones. Então, olha só, preste atenção no seguinte, há uma possibilidade da gente adquirir sabedoria, entendimento, mas depois abandonar isso. Não é uma vez sábio, sábio para sempre. Eu adquiri sabedoria, agora não é assim que funciona. Lembra que eu falei no primeiro capítulo, já que a sabedoria ela se manifesta em como nós respondemos às situações do dia a dia. Não é um passe de mágica que acontece como se fosse um negócio místico e eu sou sábio agora. Não é assim que funciona. Por isso há a possibilidade de se abandonar a sabedoria, deixar ela de lado. Agora, quando acontece isso, ela te guardará, versículo 6. Ame a sabedoria e ela te conservará. Olha como é espetacular. Quer dizer, a sabedoria, que é a minha resposta àquilo que acontece na minha vida, é como eu me porto, enfim, aquele conjunto que eu já expliquei para vocês, ela tem a função de me guardar, de me conservar. Então, se você quiser estar realmente protegido, deve buscar sabedoria. Deve construir uma vida de sabedoria. Okay? Significa que não vai ter coisas ruins que vão acontecer na sua vida? Não é isso não significa isso não. Mas quer dizer que a resposta que a gente vai dar... Tem coisas que acontecem na nossa vida, jogados, que é surreal. Tem coisas que acontecem na nossa vida que fogem completamente do nosso controle e a gente não entende. Quer dizer que a gente não tem sabedoria, porque a gente liga muito a ideia de a pessoa que está dando tudo certo na vida dela é uma pessoa sábia, né? A pessoa que está dando um monte de coisa errada, não tem sabedoria. Não tem nada a ver com isso. Porque grande parte da nossa vida, grande parte daquilo que acontece em nossas vidas, nós não temos domínio, não há poder sobre isso. E a máxima de que nós colhemos tudo que plantamos aqui nessa terra não é verdade, né? Eu já expliquei para vocês várias vezes isso, né? Tem milhares de pessoas que a gente pode pegar aí que fizeram coisas certas e coisa errada aconteceu. Tem muita gente, certo? Olha, a gente podia citar aqui Jesus, mas tem muito aí. Eu pego os apóstolos, vários discípulos, enfim, tem muita gente boa que coisas ruins aconteceram. Eu já expliquei para vocês por que acontece isso. Verso 7. O principal é a sabedoria. Adquire sabedoria. E acima de tudo, adquire entendimento. Exalta, e ela te exaltará quando
tu a abraçares, ela te abraçará. Olha a figura de linguagem que é utilizada aqui, né? Que legal, né? Você exalta ela e ela te exalta. Você abraça ela e ela te abraça. Como se a sabedoria fosse uma pessoa, né? Mas o que está dizendo aqui é que a sabedoria, ela traz o seu retorno. Isso é espetacular. Ela dará à tua cabeça um ornamento gracioso. Ela te entregará uma bela coroa, né? Quer dizer, é uma espécie de grinalda na época lá, usada por os conquistadores, né? Um ornamento ali. Ouve, filho meu, e recebe minhas palavras, e elas te acrescentarão anos de vida. Eu te ensino no caminho da sabedoria e te faço andar pelos percursos direitos. Quando tu andares, teus passos não se estreitarão. E se tu correres, não tropeçarás. Espetacular isso, né? Toma a correção para si e não alargues, guarda, porque ela é tua vida. Presta atenção, porque eu vou chegar aqui num texto que eu quero parar um tempinho com vocês. Tá bem? Não entre pela vereda dos perversos, nem ande pelo caminho dos maus. Rejeita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa longe. Lembra que eu falo para vocês que as questões más, não fique enfrentando, simplesmente saia, corra, fuja, vá embora, passe largo. Tem gente que fica brincando com a questão do pecado, por exemplo. Pois eles não dormem e se não fizerem o mal... Pois eles não dormem se não fizerem o mal e ficam sem sono se não fizerem tropeçar alguém. Olha o tipo de pessoa que há aqui, ó. Pessoas que não dormem se não fizer mal para alguém e que fica sem sono se não fizer alguém tropeçar. Por incrível que pareça, há pessoas assim. Há pessoas que se alimentam de prejudicar alguém. E aí, com a maior cara de pau, ela fala assim, olha, mas eu não quis prejudicar, mas eu não quis fazer nada. Existem pessoas assim. Não seja uma pessoa dessa. E não caminhe com pessoas assim. Porque comem pão da maldade e bebem vinho de violências. Mas o caminho dos justos é como a luz brilhante que ilumina até o dia ficar claro por completo. O caminho dos perversos é como a escuridão, não sabem nem em quem tropeçam. Filho meu, preste atenção às minhas palavras e ouve as minhas instruções. Não as deixe ficarem longe de teus olhos, guarda-as do teu coração. Porque são vida para aqueles que encontram e saúde para o teu corpo. Agora preste atenção nesse versículo. Acima de tudo, o que deve se guardar guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É sobre isso aqui que eu quero pegar uns minutinhos. Sobre tudo que deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que é o coração, afinal de contas? O coração é o centro do nosso intelecto. É o centro da nossa razão. Coração é onde nós falamos com Deus. Coração é onde nós processamos os nossos pensamentos. Coração é onde nós guardamos a palavra. É onde nós maquinamos o bem ou o mal. Coração é onde nós raciocinamos para agir e responder com sabedoria ou com tolice. Coração é onde nós começamos a crer em Deus. Coração é o centro do nosso intelecto, mas coração também é o centro das nossas emoções. Coração é o centro daquilo que é produzido como reação, às vezes espontânea. Coração é o centro do intelecto e o centro das emoções. Isso é o coração. Quer dizer, coração é o centro da vontade do ser humano. É o centro das decisões do ser humano. Por isso que Salomão fala, olha, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Tudo que você faz procede do seu coração. Tudo que você faz procede do seu coração. Aí alguém vem e vai citar lá Jeremias. Olha,
O coração do homem é enganoso. Né? Jeremias 17:9. O coração do homem é enganoso. Então, não confia não, ok? Mas esse texto de Jeremias que fala que o coração do homem é enganoso, ele está fazendo uma comparação aqui do homem injusto e justo, do homem perverso e o homem bondoso, do homem que vive com Deus e o homem que vive sem Deus. Maldito é o homem que confia no homem, nele próprio ou em outros homens, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Então é essa comparação que Jeremias faz, é essa comparação. Assim diz o Senhor, Jeremias 17:5: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Olha só, quer dizer, o homem confiando em si próprio, o homem pegando a sua humanidade e fazendo dela, que é mortal, que é limitada, a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor. Esse é o verso 5. Para daí no verso 9 ele fala, olha, o coração é enganoso. Mas qual coração que é enganoso? É esse coração que se afasta do Senhor. Porque o coração que confia no Senhor, ele é bendito. Por isso que faz sentido o que Salomão coloca aqui, porque tudo que a gente vai fazer vai do nosso coração, bom ou mal, agora ou amanhã, tudo provém do nosso coração. Você não tem como fazer sem fazer pelo seu coração. Expressões que utilizam ali, ó, eu sou muito razão, ele é mais coração, quer dizer, sentimento. Não, o coração é sentimento e razão também, é esse centro. Por isso nós precisamos cuidar, precisamos lapidar, precisamos cada vez mais alimentá-lo da forma correta. É essencial a gente alimentar o coração da forma correta. Você tem guardado o seu coração, e guardar o coração não é pegá-lo aqui, é pegar o coração aqui, colocar numa caixa e deixar lá e não mexer. Isso não é guardar o coração. Como é que nós vamos proteger o coração? Nessa série de sabedoria eu li muito isso. Construindo essa sabedoria, quer dizer, tendo essa sabedoria de Deus em nós, é uma das formas, ou a melhor forma da gente guardar o nosso coração. Agora, se a gente não quer ler, estudar, ter uma relação saudável com Deus, colocar em prática tudo isso aí. Aqui agora nós começamos, por exemplo, vocês viram lá no grupo do Jogados, né, no WhatsApp, nós começamos aí, fizemos a primeira reunião dos ajudadores aqui agora em Portugal também. Quer dizer, estamos movimentando, influenciando pessoas, levando isso para as pessoas, cumprindo nossa missão de criar pontes com as pessoas, honrando a Deus. Quer dizer, tudo isso tem a ver com eu guardar o meu coração, porque eu estou me envolvendo com aquilo que tem a ver com o reino de Deus. Agora, grande parte das pessoas ainda ficam dependendo de alguém. Maldito o homem confia nos homens. Ela fica dependendo dela e de outras pessoas para que a vida pare de ser estagnada. Faça alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia absolutamente ninguém também. Você está na sua cidade, de repente você não conhece ninguém na sua cidade? Então somos dois, porque eu não conhecia ninguém aqui também, ó. E quanta gente a gente já está conhecendo, por quê? Porque a gente fez alguma coisa. A gente fez, e quando eu digo a gente fez, hoje tem eu aqui fazendo, meus pais junto, minha filha e tal, mas não tinha. Alguém tem que dar o pontapé, guardar o coração. Não é você fazer a sua oração da sorte todos os dias, simplesmente, não é isso não. Guardar o seu coração não é você ir para o culto de domingo. Guardar o seu coração não é você fazer uma mandinga evangélica, uma atitude mística. Guardar o seu coração é muito além disso. Se você não praticar a justiça de Deus, se você não vivenciar os dons que Deus deu a você, a vocação que Deus deu, você não está guardando o seu coração. Não está.
Há situações na nossa vida que, olha, é muito difícil, é extremamente difícil. Mas o conjunto dessas coisas é guardar o coração. Eu gostaria muito que guardar o coração fosse vou ler um capítulo da Bíblia todos os dias, vou ler a Bíblia em um ano, porque daí eu vou estar guardando meu coração. Eu gostaria que fosse isso só. Porque para mim seria super fácil. Mas não é. Não é isso. E eu percebi na prática que não era isso há anos atrás. Quando a gente se torna a pessoa que Deus quer que a gente seja, e a gente faz o que Deus quer que a gente faça, o nosso coração ele é guardado. Nosso coração ele é blindado. Nosso coração ele é restaurado, curado e por aí vai. A vida com Deus ela é estranha às vezes, porque Deus pega o nosso coração ferido e nos impulsiona a nós curarmos alguém. Deus pega a gente naquele tempo, naquele momento de dúvidas terríveis para a gente ser a resposta para alguém que precisa de uma direção. Deus pega a nossa tristeza, nosso coração triste e faz com que a gente seja um canal de alegria, de felicidade para outra pessoa. E tudo isso tem a ver com o nosso coração. Tudo isso tem a ver com o nosso coração. Então, pare e reflita um pouquinho a respeito disso. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Afasta de ti a perversidade da boca e põe longe de ti a corrupção dos seus lábios. Uma pessoa que não pratica o bem, prejudica as pessoas, não é uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, porque não tem Deus. Teus olhos, versículo 25, olhem direito, tuas pálpebras, e sejam corretas diante de ti. Então, o que você vê na internet, o que você vê quando você está sozinho, tem a ver com isso também. Tudo isso tem a ver com o seu coração também, né? Pondera o curso dos seus pés, quer dizer, o caminho dos seus pés, e todos os teus caminhos sejam bem-sucedidos. Quer dizer, ponderar tem equilíbrio no seu caminho. Quanta gente que é muito radical, né, em algumas coisas que não deveriam ser. E a gente precisa ter equilíbrio no nosso caminho. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta teus pés do mal. Se ele disse isso é porque existe a possibilidade de se desviar. Então não desvie. Existe a possibilidade de se desviar do caminho. Então não desvie. Ok? Bom, jogados, se você não faz parte ainda do grupo de WhatsApp do Jogados para Fora, tem um link na bio aqui que você pode entrar e fazer parte. Ok? Fazer parte. Eu estou planejando algumas coisas aqui e eu quero começar a todos os dias trazer uma reflexão para vocês no grupo dos Jogados. Acho que é importante para algumas pessoas. Algumas pessoas usam isso aí, pelo menos antes usava isso como seu devocional diário, né? E quem sabe eu estou preparando isso para ver se eu consigo agora fazer todos os dias essa reflexão com vocês no grupo de WhatsApp, ok? Bom, vamos lá.
Quem tem perguntas aqui? Tem perguntas a respeito do que nós conversamos hoje aqui? Você tem uma pergunta sobre o que nós conversamos? Quer perguntar sobre essa questão do coração? Perguntas aqui na área psicológica, espiritual, ou quer um versículo específico aqui daqueles que eu abordei de Provérbios 4? Perguntas que tem a ver com sabedoria. O que é que você tem de pergunta aqui? Vamos lá, eu já vou responder uma aqui. Vou responder uma pergunta aqui sobre essa questão do coração. É o seguinte, ó. Muitas pessoas me perguntam sobre os sentimentos que ela tem. Então, assim, eu tô tendo um tal sentimento. Eu tive um sentimento de raiva, de ódio, um sentimento... Nossa, eu desejei a morte de alguém. Eu desejei um outro homem, eu desejei uma outra mulher, eu desejei. Ok? Há muita gente que fica com a dúvida em relação ao desejo que tem. Vamos lá. A gente não controla o desejo, né, que a gente vai ter. Como assim? Você controla a sua atitude, certo? Sua atitude você fala, vou fazer, não vou fazer. Né? Embora alguns são adeptos da filosofia do Chaves. Você conhece a filosofia do Chaves? Conhece? Foi sem querer querendo. Né? Ela fala, mas eu não quis fazer. Ela traiu a pessoa, mas não quis trair você. É o sem querer, é a filosofia do Chaves, tá bom? Isso aí não dá, isso é só no Chaves, tá bom? Isso aí não rola. Agora, o sentimento é outra parada, a gente não domina o sentimento, ele acontece, ok? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um ambiente para que os nossos sentimentos, ou as nossas emoções, na verdade, elas sejam mais educadas, elas sejam alimentadas de tal forma que esses sentimentos não vão ser despertados. Uma vez que eu não domino o sentimento, ele é uma resposta a uma situação, então eu procuro criar situações para que eles sejam mais orientados. E aí as respostas que eles vão dar vão ser diferentes. Vamos dar aqui uma questão prática aqui, ó. Cara tem dificuldade com mulher, então não fica frequentando o WhatsApp que tem mulherada, não fica frequentando rede social que a mulherada fica passando ali tudo, porque você tá ficando olhando mulher pelada, mulher ali, não sei o que, aí depois tô perturbado, eu tô sentindo, eu tô... Então esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção. Guarde o seu coração. Se o coração também é o centro das emoções, então você tem que guardar aquilo que alimenta. Não adianta ficar vendo rede social com mulherada passando, com homem, com um monte de coisa, com fofoca e coisa assim, ou falando com as pessoas, encontrando com as pessoas, frequentando certos ambientes e depois querer que os seus sentimentos respondam da forma correta. Não rola. Isso é loucura. Isso é insanidade. É insanidade. Agora, quando você alimenta o seu coração da forma correta, mesmo assim, eventualmente, certos sentimentos vão acontecer por causa das circunstâncias da vida. E esse sentimento acontecer não é o problema é o que eu vou fazer com ele a partir de agora. E nem uma pessoa que estava conversando comigo, já contei isso algumas vezes aqui, sobre a questão da homossexualidade. E ele estava dizendo assim, mas eu não posso negar a minha identidade, eu não posso negar a minha natureza, eu sou assim, eu nasci assim, ok? Eu vou negar a minha natureza? É esse o sentimento que eu tenho. Aí eu falei para ele, peraí, a sua identidade, ela é definida pelo sentimento que você tem? Você é tipo um animal, o animal ele é definido ali pelo instinto que ele tem. Ok? Você não vai ver um leão com instinto de peru. Não vai acontecer isso. É isso que você está me dizendo? Não, o ser humano ele não é definido pelo sentimento. Ele é definido porque ele existe, ele tem uma razão. Certo? É isso que diferencia o ser humano dos outros. Razão.
E a razão coordena o sentimento. Então eu posso até ter aquele sentimento no momento, mas a razão vai dizer o que vai ser feito. Aí é que é a questão. Esse é o ponto. A Regina perguntou aqui, guardar o coração é esvaziar das coisas que tira nossa energia? Faz parte. É uma série de coisas, faz parte, claro. Se tem alguma coisa que tira sua energia, que desgasta você, cai fora. Retira isso. E o retira isso, às vezes, são ambientes que a gente tem que deixar de frequentar, são pessoas que a gente tem que deixar de conviver, são lugares, são situações, a gente tem que abrir mão de algumas coisas às vezes, posições, enfim. Tudo isso faz parte de guardar o coração. Com certeza, se esvaziar das coisas que... Com certeza. Né? Você está tirando energia, quer dizer, imagine só quanto peso você está carregando aqui. Ó. Carregar peso tira energia. Joga fora esses pesos. São pesos que não contribuem para absolutamente nada. Aliás, quando Jesus fala, o meu fardo é leve, ele está dizendo para os religiosos ali, olha, a relação, o entendimento que eu tenho sobre a relação com o meu pai, tudo isso é leve, a relação com Deus é leve. E fica aí o povo evangélico falando, tem que pagar o preço, pagar o preço, pagar o preço, pagar o preço, toda hora é pagar o preço, pagar o preço. Tem que pagar o preço, gente. Até quando vai ficar nessa parada de pagar o preço, pagar o preço? Agora, não ter que pagar o preço não significa que a vida vai ser de qualquer forma. Cadê a presença de Deus em você? Onde está? Perguntinhas, bora lá. Canal 6 Caneco, uma pergunta um tanto quanto cabulosa. Pode mandar perguntas cabulosas à vontade. Mas um casal monogâmico pode tudo entre quatro paredes? Não, pode tudo não, né? Aliás, deixa eu refazer a minha resposta aqui. Eu vou fazer minha resposta de acordo com a Bíblia, né? Pode tudo, mas nem tudo convém. Eu uso as palavras de Paulo aqui, do apóstolo Paulo. Né? Você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convém. O que convém e o que não convém é uma questão muito... Não existe um livro de regras para isso aí. É uma questão muito pessoal entre o casal. Agora, o que eu percebo hoje em dia é que as pessoas, em geral, não são todas, mas colocando aí num pacotão, elas estão partindo muito para a erotização. Elas estão partindo muito para diversidade na relação dentro das quatro paredes, para quebrar a monotonia, para dar um up na relação. Quer dizer, a relação sexual em si, ela está se tornando cada vez mais um objeto obsceno para o ser humano e não mais uma relação, uma ferramenta, enfim, de prazer e amor de um casal. Está sendo usado cada vez mais como uma arma, na verdade, ao invés de uma ferramenta para o amor, né? Ou oriundo do amor. É difícil explicar um pouco isso, mas eu vejo, por exemplo, os casais... E aí, olha só, começa a fazer de tudo quanto é forma e tal, para sair da rotina, para ver se a gente consegue apimentar mais, segurar o marido, segurar a mulher, para experimentar outras coisas para nossa cabeça, dar uma aliviada e etc. E daqui a pouco acabou a monogamia também. Daqui a pouco acabou, porque tem que variar, porque tem que buscar. Quer dizer, perceba que
O sexo, pare e reflita no que eu vou dizer. O sexo está se tornando mais importante do que o amor. Tem muitos casais que nem beijam mais. É só o sexo. Só um instante aqui que... Só um instantinho que eu já volto. Me dá um minuto. Eu vou colocar minha filha para dormir. Espera um minutinho, já volto. Voltei. Pronto, eu coloco meus filhos para dormir todos os dias, né? Então, vamos lá. Hoje foi mais rapidinho com eles. Enfim, o que eu estava dizendo é que perceba que o sexo hoje é mais importante do que o amor. Quer dizer, para você entender um pouco melhor, o sexo deveria ser um fruto do amor. Deveria ser uma resposta do amor entre um casado aí, ok? O sexo deveria ser isso aí, mas já não está sendo mais. O sexo está sendo um objeto de prazer próprio. É um objeto de satisfação própria. E não mais de demonstração de carinho, graça, amor entre um casal. Então, agora a pessoa, dentro de uma relação, um casamento, né? Não, mas eu tenho que sentir o prazer agora e vamos criar, e vamos buscar, e vamos fazer de tudo. Eu não estou dizendo que é errado fazer certas coisas, não é isso. Mas é o propósito pelo qual. É a motivação pelo qual. Esse é um problema muito grave hoje em dia. Muito grave. Porque não tem fim essa busca. Não tem fim. Daqui a pouco cansou disso, aí parte para outra, cansou disso, e parte para outra, cansou... E o marido deixa de ser suficiente, a esposa deixa de ser suficiente, e aí a gente já sabe a merda que acontece. Ok? Então, quando não há sexo entre o casal, não se tem mais amor, mesmo que haja respeito e carinho. Lu, é uma pergunta difícil de responder, mas se não há sexo entre o casal, né, um casal casado, possivelmente eles não estão vivendo mais como casal, né? Porque carinho, respeito, a gente tem por amigos, ok? O que diferencia o casal é que há cumplicidade em todos os aspectos, inclusive a parte sexual, que é muito importante também. Agora, a parte sexual é importante como uma resposta desse amor, né? Não é só isso, né? Porque senão a vida na prostituição seria só amor, né? Mas o casal, acontece muito isso, Lu, já vi muito isso aí, as pessoas, casais se tornarem amigos com o tempo, ter uma boa convivência, respeito e tudo e tal, mas esquecerem que são casados. E biblicamente faz parte a relação, por vários pormenores, né? Por vários pormenores, a relação sexual faz parte. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, né? Eu estava falando há pouco aí do outro extremo. Esse é um outro extremo, de não ter.
Então, respeito, carinho, a gente tem por muitos tipos de pessoas. Mas a relação sexual, não, né? A gente não vai responder ou reagir com o nosso amor a essas pessoas com a parte sexual, né? Vai fazer com o marido ou com a esposa, ok? Então é muito importante. O sexo dentro do casamento, ele é muito importante. Muito importante. Mas deveria ser um ato de amor. E muito tem se perdido em relação a isso. Muito tem se perdido. Olha, esses casais aí que a mulher não beija mais o cara, nada. E quando vai fazer sexo, faz sexo, acabou, não tem beijo mais nada. É tipo prostituição mesmo. É mais ou menos por aí. O negócio tá feio. Luizão, é por isso que tá essa loucura, né? Por não ter fim essa busca, né? Que eu tava falando antes, claro. Com certeza, Luizão. Né? E não tem fim mesmo, cara. Não tem fim mesmo. Né? São tantas experiências que as pessoas estão buscando hoje em dia aí, né? E o sexo não deveria ser uma experiência, né? No sentido de uma novidade, alguma coisa que venha. Não deveria ser isso, né? O casamento devia ser algo gostoso, bom, proveitoso, de cumplicidade em todas as áreas. E se trabalhar isso em todas as áreas é importante. Mas eu não sinto nada e tal. Pô, você não sente nada. Primeira coisa, vai no médico, né? O homem vai no médico especialista lá, um urologista e tal, se precisar. Ou então, é a parte psicológica que está muito abalada, que afeta também. O homem passa muito por isso. Ok, você identificou que é isso, né? Tem coisas naturais aí para tomar também, pronto, né? Eu digo coisas naturais porque às vezes não é um problema físico em si, né? Mas psicológico, e aí você, com certas substâncias até naturais, você estimula melhor o seu cérebro, e o seu cérebro vai fazer o seu corpo responder de forma diferente. Okay? E mulher, vai na ginecologista, se tem problemas em relação a isso aí, então se é necessário, enfim. O que não é legal é o extremo, né? De um lado ou de outro. Respondendo, vale tudo entre quatro paredes? Não vale tudo. Pode tudo? Pode, mas não convém tudo. Não convém tudo e nem de todas as formas. Ok? Não precisamos estar de terno e gravata e vestidão lá cantando aleluia, não é isso. Ok? Mas até no sexo a gente pode ter uma boa moral. Ok? A Regina colocou o pior, que a sociedade super apoia essas buscas cada vez mais, com certeza. Hoje, inclusive, é um mercado gigantesco em relação a isso aí. Mercado gigantesco em relação a isso. E aí começam as cobranças, né? Quando a mulher não se satisfaz mais no marido por ser o marido, tem que ter algumas coisas a mais. O homem não se satisfaz mais por ser a esposa, tem que ter outras coisas a mais. Aí a portinha já foi aberta, né? E aí vai detonar. Porque como o Luizão colocou, é uma busca que não tem fim. Ok? Mais perguntinhas. Pode colocar perguntas capciosas aqui, sem problema algum. Bora lá. Pode aqui, ó, perguntas cabulosas, quiserem colocar aqui. Eu tenho mais alguns minutinhos com vocês. Ok? E lembrando que quarta-feira eu, o Érico e o Darwin estaremos ao vivo. Eu não estive na quarta passada. Tive um imprevisto aqui, muito sério. E eu disse para minha equipe que eu não participaria, que eu tinha que dar uma assistência aqui para minha filha principalmente. Tá bem? Mas quarta-feira agora, se Deus quiser, estarei, tá? Depois de amanhã estarei ao vivo com vocês aqui. Maravilha? Vamos lá. Tem mais perguntinhas? Acho que dá tempo de eu responder mais umas 2 ou 3 perguntinhas aqui, se vocês colocarem. Ó, Darwin, nessa quarta a gente se vê. Maravilha, Darwin. Eu mandei mensagem no WhatsApp pro celular, Darwin. Você tá vivo, Darwin? Responda, fala comigo, Darwin.
Dei mensagem para você lá, você não me responde, agora eu vou falar aqui na live, pô. Hein? Quer que eu fale aqui na live que eu mandei para você lá de mensagem ou não? Brincadeira. Beijão para você e para Carla, viu? E para Glenis Olmedo, minha madre venezuelana. Pronto. Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Acho que não temos mais perguntas, então. Olha só, então não temos mais perguntas, ok. Manda para mim aqui a cidade, estado ou país que você está me acompanhando aqui para eu te mandar um abraço, pode ser? Rossano, um abraço. Tiago, Jonas, um abraço também. Se tiver pergunta, pode colocar, tá bom? Gogão, Lu, Regina, Adrianice, Rosélia, Pri, Casal Seis Caneco, Darwin, Luna, Silvia, Rosângela, a Luma sobre segundo casamento. Luma, eu tenho uma série específica que eu fiz sobre casamento. Eu falei aqui para o pessoal, quando eu fui fazer essa série, anunciei bem antes tudo e falei, olha, eu vou fazer uma série sobre casamento. E vai ser a única vez que eu vou fazer uma série sobre casamento. Porque é um assunto muito complexo na Bíblia. E eu precisei costurar durante alguns dias tudo isso biblicamente e tal, explicando. Okay? Então aqui eu vou responder assim, de supetão. Tá? Segundo casamento, não é antibíblico, tá bom? Não é antibíblico o segundo casamento. A compreensão bíblica que eu tenho não é antibíblico. Agora, a questão toda é como essas coisas se procedem. Ok? Não é um extremo nem outro extremo. Eu não encontro regras de Deus em relação a isso. Né? A graça ela não trabalha com esse conjunto de regras. Mas ao mesmo tempo não é essa bagunça. Casa na segunda e separa na sexta. Tá bom? Então, segundo casamento, não vejo problema bíblico nenhum em relação ao segundo casamento, desde que tenhamos alguns princípios respeitados antes. Tá bem? Essa série a gente vai liberar logo aqui para colocar, e é sobre isso, essas coisas que eu preciso falar com o Darwin, né, Darwin? E depois eu aviso vocês, tá bem? Mas não há nenhum problema, viu, Luma, em relação a isso aí, desde que certos valores sejam respeitados. Mas na Bíblia disse que se o cônjuge não estiver morto, você adultera, né? Então, Lu, é por isso que eu falei, né? Na série eu consegui explicar certo esses textos, ok? Na série eu consegui explicar certo e consegui pontuar tudo isso aí. Foi muito mais fácil fazer, porque eu tive bastante tempo para fazer isso aí. Ok? Então, o ensino bíblico sobre a questão do casamento não começa e não termina em um versículo em Mateus, por exemplo, como você está citando. Ok? Nem em Coríntios, como Paulo está falando. É muito mais amplo do que isso, né? Por exemplo, se a gente fosse definir aquilo, o que é o casamento? Quando é que a gente sabe que a pessoa está casada? Vamos lá, respondam para mim aqui, ó. Vocês me fizeram uma pergunta e eu vou responder a pergunta de vocês, tá bem? Mas me responda aqui. Quando é que você sabe que uma pessoa está casada? Ó, a Pri aqui, Carapicuíba, Casal Seis Caneco, Rio do Sul, Santa Catarina. Bagé, o Rossano, Bagé do Rio Grande do Sul. Como você sabe que a pessoa? Quando a união dos dois carnal. Como assim, Lu? Fez sexo? Tá casado, é isso? Então, vixe. Quando é que você sabe que a pessoa está casada? Um abraço para a Adrianice de Goiás.
Só me responda isso só, e aí eu já complemento a minha resposta aí do segundo casamento. Quando é que você sabe que uma pessoa... Vamos, Luma, me responde aí, Luma. Quando é que você sabe que uma pessoa está casada? Quando deixa pai e mãe, antigamente era assim, levava para a tenda e pronto. Vocês estão vendo, só que olha a simples pergunta que eu fiz. Como você sabe que uma pessoa está casada? E a gente tem uma dificuldade, sabe por quê? Porque não tem uma regra bíblica para saber quando é que está casado. É claro que muitos vão falar, não, porque é quando você vai no cartório, porque as leis dos homens... Mas a Bíblia não está falando isso. Então, nessa série, a primeira coisa que eu faço é ensinar vocês a identificarem o que é estar casado. Porque você não pode falar sobre divórcio ou separação, que são coisas diferentes, sem entender o que é estar casado. Não pode, não tem como. Não é pelo papel e nem pela cerimônia na igreja, é consentimento de paz e vontade de... a gente vai ter que deixar disponível essa série para vocês aí, vocês assistirem e depois a gente conversa. Eu peguei pesado nessa série aí, viu? Eu levei muito a sério essa série, muito a sério. E não vou fazer essa série de novo, não vou fazer nada. É um assunto que para mim é muito complexo. E a gente precisa buscar muitas informações, cruzar essas informações, porque não existe uma regra explícita a respeito. Você vai pegar um texto falando sobre o divórcio e por a questão do adultério, mas aí você vai ver o Jesus que fala que se desejar no seu coração já adulterou, quer dizer, ferrou tudo, né? Porque se divórcio naquele texto é pelo adultério, e se alguém pensar e desejar no coração já adulterou, pronto, lascou. Então quase todo mundo aí já está livre já. Ai. Depois vai falar sobre o segundo casamento em um texto, né? Lembrando que a gente não pode pegar um texto para montar uma doutrina. Se a gente pegar um texto bíblico só para montar uma doutrina, ferrou tudo. Quantas doutrinas a gente vai fazer aí? Né? Vamos fazer a doutrina de raspar o cabeça das mulheres ou de usar véu na cabeça das mulheres, vamos? Sem respeitar o contexto, sem respeitar os princípios básicos hermenêuticos. Então é isso que eu estou falando para vocês. Pega-se um texto isolado e está falando ali, mas qual é o contexto? Quem escreveu, para quem escreveu e qual é o contexto que ele escreveu? A gente faz isso para outras coisas, mas para casamento não. A gente pega e usa ele como uma regra, pronto. E não é assim. E nessa série sobre casamento, eu explico exatamente todo esse contexto, para que se entenda que não é isso, né? Não é. E se fosse, ok, eu falaria. Tá bom. Não há problema, certo? Não há problema. Mas não é. E lembrando que quando eu fiz a série eu estava casado. Então... Só para não falarem que foi uma desculpa minha aí. Não. Mais alguma pergunta que eu possa ajudá-los? Se não tiver mais nenhuma perguntinha, que eu abri agora esses minutos finais aqui para vocês tirarem dúvidas. Qualquer assunto que você quiser, eu posso responder. E quero muito estar com vocês lá no grupo de WhatsApp, para lá poder conversar um pouquinho mais com vocês também, ok? Lá é legal quando a gente abre para perguntas assim, o pessoal faz perguntas e aí eu consigo responder perguntas específicas do dia a dia. E daqui a pouco vai ser mais legal ainda, que a gente vai começar, quero anunciar para vocês aqui, a gente vai começar um projeto chamado Conselho. O que é isso? Nós vamos colocar um link
para um encontro. A gente vai colocar um link lá no grupo do Jogados para Fora, para um encontro numa plataforma fechada, tipo Zoom. Você clica no link e entra nesse encontro. Esse encontro aí vai estar eu e a minha equipe de conselheiros e nós vamos aconselhar você em qualquer área da sua vida. Claro que nós vamos estabelecer alguns temas específicos para que naquele encontro a gente fique mais focado naqueles temas. Nós vamos aconselhar você. Você pode contar a história que está acontecendo e tal, e a gente vai aconselhar você como se fosse uma terapia em grupo mesmo, tá bom? Mas conselho por quê? Porque nós vamos usar as questões psicológicas, psicanalíticas, porém os fundamentos bíblicos, valores, os princípios de Deus, para ajudar você a resolver áreas da sua vida, tá bem? Então a gente vai começar esse projeto aí já estamos já aí preparando as coisinhas finais, já para a gente anunciar o primeiro encontro do conselho, e vai ser um prazer ter você com a gente também, ok? Então tá bom, Regina, vamos aqui, ó, vamos bater os 20k para a gente fechar essa live aqui com 20k, pode ser? Enquanto a gente fecha 20k aqui, dedinho na tela para curtir, ok? Para quem não entende aí, ó, dedinho na tela para curtir, para a gente chegar nos 20 mil curtidas. E eu vou responder uma última pergunta. Quem é que tem uma última pergunta? Pode colocar para eu responder uma última pergunta. Depois encerramos esta noite. Vamos lá. Última pergunta ao som de Ademar de Campos. Qual é a última pergunta que nós temos hoje aqui? Vocês estão tímidos hoje? Exatamente. É o louvor raiz. Exatamente. Essa música eu sempre toco no violão quando eu reúno com o pessoal. Ih, tá desafinado. Tá desafinado esse violão, tá. Desafinando esse violão agora. Gogão, Belfort Roxo, um abraço, Rio de Janeiro, que top. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em No começo das nossas lives, a gente fazia com violão. Tinha mais uma pessoa comigo também, tocava violão, cantava e tal, e depois eu vinha com a reflexão. Era bem legal, bem legal. Quem sabe a gente levanta alguém daqui a pouco aí pra tocar um violão e cantar com a gente. Tá desafinado aqui, preciso afinar depois. Um abraço pro Lacerda aqui, um abraço, valeu. Gente, vamos ficar por aqui hoje então. Deus abençoe poderosamente sua vida, Deus te dê graça, muita saúde, muita sabedoria
que você viva da forma que a gente tem conversado aqui em nome de Jesus para adquirir sabedoria. Porque através dessa sabedoria é que você vai conseguir tomar as decisões corretas na sua vida. Ok? E meu último aviso para você é, se você não é ainda um ajudador 1K, eu preciso do seu apoio. Ok? Preciso do seu apoio. Tem projetos que a gente realiza, que a gente teve que estacionar um pouco esses últimos meses, mas a gente precisa voltar urgente. Eu vou colocar no grupo de WhatsApp de Jogados nos próximos dias um projeto muito top, mas muito pobre, numa região da África, de Moçambique, muito pobre, extremamente pobre, ok? E a gente precisa ajudar aqueles irmãos ali. São muitas crianças que recebem alimentação todos os dias. É um pessoal africano mesmo que atua ali, que mora lá, que vive naquele lugar, não é brasileiro, missionário, nada disso não. O pessoal de lá são cristãos e tal, e precisa do nosso apoio. Eu preciso que você se torne um ajudador 1K. O que é ajudador 1K? É uma pessoa que preenche uma fichinha de 20 segundos, você preenche isso aí, mas que se compromete de todo mês fazer uma contribuição mínima de R$ 29,90, ok? Então se torne um ajudador 1K. Nossa, eu preciso de você. Preciso de você para que a gente possa unir forças e fazer valer a pena. Olha, eu sou um ajudador 1K. O projeto que a gente faz aqui de empreendedorismo social, eu, os meus pais e minha filha, a gente ajuda. Através do projeto a gente ajuda lá também. Ok? E eu preciso que você se torne também. Se você pode contribuir com 50, com 100, com mais, faça mensalmente. Agora eu preciso que você preencha essa fichinha. Tem aqui um link na bio que você pode entrar. Aí lá tem, acho que está ajudadores, alguma coisa assim. Você clica e aí pronto. Você consegue ali entrar na fichinha, preencher com os seus dados rapidinho e aí a nossa equipe vai fazer contato com você. Tá bom? Precisamos do seu apoio. Tá bom? Beijo no seu coração. Deus abençoe. Quarta-feira a gente está junto aqui, se Deus quiser. Um abraço.